Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. Nossa equipe está composta pelos nossos irmãos Elisete com a prece inicial, Ney com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e nossa irmã Célia, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece inicial. Queridos irmãos, vamos todos, neste momento, pedirmos permissão ao nosso Pai Maior, que a espiritualidade amiga se faça presente em mais um Evangelho no Lar e a finalização de um livro tão bonito e muito inspirador. Que nossos anjos guardiões nos inspirem para levar a palavra do nosso Mestre Jesus e fazer a diferença na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Que assim seja. Nossa reflexão de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 180, passamos a nossa luz. Assim, resplandece a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus 5,16. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado ao circuito, ao círculo da ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o do espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada do sol, a alegria é o paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade e da insensatez, envolvendo povos e instituições, a pessoas, nevoeiros que assaltam a consciência, raciocínio e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendermos a nossa luz. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É impossível marchar, valendo-nos das luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constantes ameaças de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achote para a jornada. Agradecemos
ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides a tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação e da conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação e exaltar a paz, recolher as flores do bem e aproveitar os frutos da generosidade alheia e conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exortam a personalidade em trânsito pelos valores do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Meus amados irmãos, hoje estamos finalizando o capítulo 180 desse livro, né? Livro com mensagens importantes, que com certeza saciou o nosso espírito, alimentou-nos, todo o nosso estudo. Com certeza, cada um de nós conseguiu guardar dessas reflexões algum sentimento de proveito próprio para o nosso próprio progresso espiritual. Hoje a nossa reflexão, a luz brilha na alma que distribui a bondade, coragem e a perseverança, no coração que ama e espera em Deus. Foi Jesus quem nos disse: vós sois a luz do mundo. Por que motivo nós deixaríamos de compartilhar com o mundo o que nós temos de bom dentro de nós? Por mais humildes que sejamos, sempre teremos algo a acrescentar, sempre poderemos contribuir com alguma coisa, uma única coisa que só nós temos. Afinal, minha gente, somos seres individuais, nós somos a luz do mundo, disse Jesus. Não devemos esconder a nossa luz, pelo contrário, devemos fazer com que a nossa luz brilhe, resplandeça à vista de todos, para que todos que a vejam, a nossa luz, são os nossos valores internos, são o pouco que conseguimos expressar de Deus, por ainda sermos imperfeitos, carregarmos equívocos. Então, meus irmãos, o que habita em cada um de nós, que nós possamos trazer isso para dentro do nosso caminhar e melhorarmos, com certeza, sendo a luz do mundo para cada um ser humano. Emmanuel nos diz, ou nos lembra, que moramos num planeta de provas e expiações, onde a dor impera, decorremos ainda das trevas, sobre as quais ainda vive a maioria da população. Então, todos nós temos a obrigação, cada um de nós, sermos a luz própria da consciência, mais ou menos em dias com a lei divina, com as leis de Deus. Essa luz será mais intensa conforme a nossa sintonia em atos e pensamento em Jesus Cristo com Deus. Para sermos a candeia, meus irmãos, cristãos, ceareiros de Cristo, não basta mesmo a nossa facilidade em falar ou de escrever, porque qualquer
pessoa culta espiritualmente, pode fazê-lo. Pois bem, como nos ensina o Espírito de Emmanuel, nossa necessidade básica é a luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, da conversão substancial do eu, é o nosso autoconhecimento ao reino de Deus. Lembremos sempre que Cristo ainda conta conosco para o trabalho de evangelização da terra, e para isso, seus trabalhadores ou ceareiros do plano espiritual maior precisam encontrar a nossa luz resplandecente nas trevas. E diz-nos Jesus que o som, a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem poderemos auxiliar efetivamente quem quer que seja. Porque nós precisamos sempre encontrar nossa luz resplandecente. Precisamos sair das trevas, precisamos trabalhar nós mesmos para o nosso próprio desenvolvimento moral. O Cristo deseja que devemos saber e viver a vida na terra, pois, como nos disse, é que podemos assegurar essa luz que nos ilumina no momento em que nós recebemos orientações sobre as nossas missões, tudo que nós fizermos, que Jesus está dizendo para todos nós: vós sois o sal da terra. E isso está lá em Mateus 5,13. Sejamos, então, meus irmãos, a luz na escuridão, ou seja, saiamos dela buscando o conhecimento que nos dê condições de compreendermos a nossa própria luz, pois, se referindo ao homem em geral, nós devemos tudo isso a Deus, inteligência para compreendermos e nos guiarmos entre todas as coisas da terra e do céu. Deus, ele nos trata, nos dá raciocínio sobre a nossa fé. E então, ele pede, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, minha gente, desfalece todo o nosso trabalho, toda a nossa fé. Então, vamos fazer brilhar a nossa luz, ao expor o que temos de melhor. Estamos demonstrando na prática a nossa gratidão a Deus. E gratidão a todos vocês. O nosso irmão Ney colocou de forma muito bonita a nossa necessidade de buscar a luz. O Emmanuel deixou muito claro que se a gente não se esforçar para enxergar, ver e ser luz, pouco a gente pode fazer por nós mesmos e pelo próximo. Mas a gente também precisa lembrar que a gente veio de várias encarnações e essa encarnação é mais uma de luta. Esperamos que para nós seja uma que a gente chega, como eles dizem, completista, que a gente chega pelo menos com as tarefas básicas, que a gente veio para fazer as coisas que a gente se comprometeu a fazer aqui na Terra, como cada cidadão, como cada pessoa, como cada criança consiga dar um passinho mais para frente. Mas para isso a gente precisa fazer o autoconhecimento, como o irmão Ney disse, conhecer-te a ti mesmo. Primeiro a gente tem que conhecer, parar, fazer auto-reflexão e ver o que dentro de nós ainda impede de fazer brilhar uma pequenininha chama. Como Jesus disse, um grãozinho de mostarda vira uma árvore. O que a gente precisa fazer essa reflexão e o que dentro da nossa vaidade, do nosso orgulho, toda essa bagagem que a gente já traz de outras vidas que ainda está arraigada, gente.
Não é porque nascemos de novo que isso se separa da gente. Não é porque nós não lembramos que não está em nós ainda essa aura de teimosia, de falta de paciência, falta de amor, amar mais a quem nos ama. É muito difícil nos tirar daquele círculo vicioso. A gente tenta fazer e volta novamente ao fracasso. Meu Deus, o quê? É preciso parar e quebrar o padrão, que é o que é mais difícil, que a gente tenta fazer na nossa vida. O caminho é o estudo, o caminho é a oração e a confiança em Deus. Porque todos os santos dias, todos os dias, algo acontece para nos tirar do foco. Em volta de nós há muita emanação ruim. Aqueles que não conseguem, não querem, se desesperam, emanam coisas ruins à nossa volta. Qualquer desequilíbrio nosso, nós puxamos para nós. Nós nos causamos desequilíbrio. Nós vamos apagando a nossa chama. Mas como nós temos muito amor em Jesus, ela fica lá, ela fica ali meio protegida pelos nossos mentores. Até que a gente busca ali essa luzinha, agradeça pela pequena chama de 2 horas por 3 horas, se apegue aqui, se apegue nesse evangelho, se apegue nas palavras, no que você puder ler, uma palavra que você lê no consultório médico, que eleve a sua vibração, e toda vez que perceber que a calma, a paciência está indo, tentar elevar, porque é muito triste um planeta de prova e expiação. As pessoas começam agora o estudo do Espiritismo, as pessoas que estão nos escutando o Evangelho no lar, estão vendo sobre o Evangelho, e às vezes não leem assim mais profundamente, mas a mentalização, esse purgatório, esse umbral que está em volta de nós, é de toda maneira que a gente fale, porque eles sentem muita vergonha do que fizeram. Nós já estivemos nessa situação. Então, querem de toda maneira. Então, é a nossa luta de todos os dias. Orar, pedir 5 minutos, nada muito rebuscado, de coração ali. A paciência que você não teve, 5 minutos que você sai desesperado, volte, pare, pense novamente, Senhor, perdão. E a paciência, que é um ser humano como eu, e também faz essas coisas, porque se eu não faço agora, fiz antes. Todo dia é um caminhar diferente. E nós só sabemos o caminho que nós temos quando nós temos coragem de caminhar. Nós estamos nesse evangelho aqui que nós temos coragem. Nós fizemos o ESD, ou pessoas como a Pis, e eu não conheço os outros, ou o seu Ney, que está na caminhada há muito tempo, eu estou há pouco tempo, então eu estudo muitas palestras, mas eu me assusto com o grau de maldade das pessoas. Eu trabalho com crianças, e você imagina que crianças do 6º ao 3º ano do ensino médio, 3ª série do ensino médio, seriam adolescentes buscando coisas para si mesmo, mas não. Na minha região, a preocupação deles é tombar um caminhão para ter subsistência, sem se preocupar que isso pode acarretar a morte do caminhoneiro, ou da família dele, que isso pode dar, como já aconteceu. Não importa, é o meio de vida da família. O importa é que eles tenham. Não tem consciência, não há uma amizade, não há carinho. São poucos que se a gente vê nos olhos que tem uma paz dentro de si. É tumultuado e é triste ver em jovens essa situação. Então, é buscar realmente todos os dias, não importa se é numa casa grande, se é numa casa pequena, se a pessoa é rica, a pessoa é pobre, todos nós temos nossas dificuldades, e a dificuldade é espiritual, é de espiritualidade, é de Jesus no nosso coração, de Deus na nossa vida que a gente precisa. Eu preciso muito, eu preciso me conhecer muito, eu preciso aprender muito mesmo, para me fortalecer, e se Deus quiser sair desse planeta um pouquinho melhor do que eu cheguei. Muita gratidão a todos. Bem explanado por Ney.
Célia. As palavras sempre muito perfeitas. Estamos todos aqui também aprendendo. E esse livro foi de muitos ensinamentos. Hoje encerramos o último capítulo do livro, capítulo 180. Passamos nossa luz. Aqui encontramos uma lição sobre a responsabilidade que temos para conosco mesmo e nos iluminamos. Nosso querido Mestre Jesus sabia muito bem o que queria alcançar quando asseverou aos discípulos que brilhassem a luz deles, que eles a resplandecessem a toda parte. Sabia Jesus que o Evangelho não podia ser somente anunciado com palavras, mas, acima de tudo, com atitudes e que, portanto, realçar tão somente os feitos do Mestre não teria o mesmo alcance caso cada discípulo se convertesse em uma vela a iluminar a si mesmo, através da vivência dos ensinamentos recebidos e, por consequente, fosse referência aos irmãos enquanto esses nas trevas estivessem. Sabemos que a caminhada do cristianismo até os dias atuais foi de muitos momentos isentas de luz, e por isso reinaram as sombras. Mas luminares não faltaram ao longo do percurso para poderem iluminar novos caminhos, mostrar equívocos e apontar sempre como exemplo aos que quisessem ver que a caminhada estava lenta e dolorida demais. Afinal de contas, ainda que escuro um caminho é um caminho. Nos dias atuais estamos cercados de sombras, de muitas vezes nos valendo de luzes de outras pessoas, a fim de enxergarmos melhor o que temos que percorrer. O problema é que muitas vezes as luzes que seguimos, não provenientes de pessoas que nem sabem o caminho que estão seguindo, ou escolhem um caminho mais turbulento, mais esburacado, mais aflitivo. É como a Célia contou, dos jovens que tem lá que tombam um caminhão para subsistência, mas não pensam nas consequências. Então, todos os caminhos levarão a Deus, essa é a lei. Porém, podemos percorrer essa estrada com mais entendimento dos perigos, transformando-os em riscos. E riscos são bem diferentes de perigos. E riscos correm os que sabem o que querem, que sabem de onde saíram e qual o destino final. Já os perigos correm os que nada prepararam, os que contam com a sorte, como se sorte fosse algo concreto com o qual podemos contar. É a turma do deixa a vida me levar, vida leva eu. Ao nos afiançar a importância de termos luz própria, o Mestre nos garantiu que cada um poderia seguir o caminho, independente do veículo que tivesse disponível, independente do sexo, independente da religião, independente da cor da pele, da condição social. Ter luz própria é saber-se a criatura amada por Deus, entendendo a dimensão cósmica de nossa existência. Kardec reforçou isso ao indicar um outro mandamento além de amai-vos, ou instruir-se. A instrução é o oxigênio que mantém acesa a chama da vela que é nossa existência. A instrução nos permitirá nos conhecermos e, ao nos conhecermos, poderemos divergir daqueles que nos propõem caminhos que até podem ser interessantes para eles, mas para nós não. Passamos nossa luz em todo lugar e a todo tempo, em casa, no trabalho, no futebol, com os amigos, no salão de beleza, com as amigas, nas fraternidades espíritas,
e saibamos mostrar ao que se valem da nossa luz. O momento deles se iluminarem também é chegado. Tudo que desejamos, transformação no mundo, começar na nossa vida. Tudo que esperamos dos outros, boas atitudes, devemos começar por nós. Eu devo ser a luz, a transformação tão esperada por mim nos outros. E estamos aqui para aprender a nos mudar, nos aceitar, e nós somos os exemplos. Assim como eu dou exemplo de boa índole para minhas filhas, os meus netos, porque eu sei que eles vão seguir em um momento eles vão seguir o meu caminho, eles vão me imitar, eles vão fazer aquilo que eu também faço. Então eu tenho que mostrar o que é certo, o que é correto, dentro das leis divinas, é seguir o caminho que o Cristo veio até nós mostrar, ser a inspiração das pessoas, ser a luz que as pessoas buscam, ser a luz que nós mesmos buscamos. Gratidão por mais um dia final do livro e gratidão pelo aprendizado todo que eu estive até esse momento e quero continuar acendendo essa luz de crescimento, de entendimento, e quero continuar a luz da doutrina espírita. Como todos bem colocaram, precisamos ser essa luz. Os ensinamentos que Jesus nos trouxe foi os mais sublimes para renovar o mundo, para aproximar os homens e estabelecer a solidariedade comum. Todos esperam pela nova era, a era em que a caridade e no mundo íntimo dos homens há períodos de escuridão, porém sabemos que somos luz. Para que possamos deixar essa luz resplandecer, precisamos da perseverança contínua, do esforço e da vontade, da renovação do nosso ser. Por isso Jesus já dizia: deixe brilhar a vossa luz diante dos homens. Que no momento de escuridão sejamos como as pequenas estrelas iluminando as noites escuras. Que o Evangelho faça parte do nosso cotidiano, para que possamos ensinar a essa nova geração, os jovens, a importância da transformação moral. Como Elisete bem colocou, essa luz começa no nosso lar. Colossenses 3, versículo 17 diz: e tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus. Por Ele, graças a Deus, Pai. Então, que façamos a nossa luz brilhar. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes.
Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, encerramos mais um Evangelho com muita gratidão, agradecendo ao Criador, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, os nossos mentores, que nos acompanharam durante o estudo de cada capítulo. Agradecemos também todos os nossos irmãos que acompanharam, ouvindo o nosso Evangelho. Que esses ensinamentos que tivemos durante todo esse tempo possa trazer algo de bom nas nossas atitudes, no nosso ser, que é a base, o suficiente para a nossa renovação. Precisamos do esforço contínuo e a vontade para que essa mudança ocorra. Lembramos da oração que nossos irmãos espirituais sempre nos auxiliam. Todos os nossos pensamentos que rogamos ao nosso Mestre Jesus vêm até nós como esses reflexos iluminativos para que possamos seguir a nossa caminhada com fé e esperança. E que assim seja.